seus dons e talentos precisam ser usados não somente para proporcionar a você uma fonte de renda, mas também para causar um impacto em vidas que vai repercutir por toda a eternidade. Pensa só por um instante, que tipo de reação você teria se ao chegar no céu, Deus te apresentasse a um grupo de dezenas de pessoas que também chegaram lá, e Deus dissesse para você que você foi um dos fatores de influência para a salvação daquelas vidas. Qual seria a sua reação? E se ao invés de te apresentar dezenas, Deus te apresentasse centenas de vidas? E se ao invés de centenas, Deus te apontasse uma multidão de milhares de pessoas e dissesse: você foi um fator que contribuiu para a salvação, para que eles também chegassem aqui? Qual seria a tua reação? Se você não pensa em termos de eternidade, você jamais se vê chegando ao céu e Deus apontando para uma multidão te dizendo: você foi um fator importante na vida da salvação de todas essas pessoas. Você não consegue enxergar isso. Você só enxerga no máximo a sua própria salvação. Eu quero chegar lá e Deus dizer para mim: pode entrar. Passei. Você não está pensando em termos de eternidade? Você não está pensando no propósito que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo? Eu volto a te perguntar: o que você tem feito com o seu tempo de vida sobre a terra? Qual a causa que te motiva todos os santos dias a se levantar, sair da cama para trabalhar? Qual é o objetivo que define a sua vida? Depois da sua partida dessa vida, como é que você vai ser lembrado? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família e para as gerações futuras? Sabe, é um propósito para a vida de cada um de vocês. E o diabo, tudo que ele quer é distrair você desse propósito. Você começa a servir na igreja, fatalmente o diabo vai dar um jeito de criar algum tipo de picuinha, de problema, para você se aborrecer e dizer: estou fora, não vou mais servir. Eu já vi isso acontecer no meio dos músicos, no meio das recepções das igrejas, eu já vi isso acontecer em todas as áreas, nas escolas dominicais infantis. Eu me aborreci porque a tia falou comigo não sei o quê e tal. Eu me aborreci porque... E a pessoa deixa, e ela não consegue pensar em termos de eternidade, ela não consegue enxergar o propósito de Deus para a vida dela, ela não consegue enxergar o propósito dela dentro do propósito do reino de Deus, e ela volta para o banco, ou sai da igreja, e o diabo bate palma, porque ele tem mais tempo agora para criar mais impacto, porque alguém deixou de criar impacto na vida de outras pessoas. Alguém salvo e com um propósito deixou de criar impacto, o diabo entra, a não ser que mais alguém diga: não, Deus tem um propósito. Essa pessoa roeu a corda, ela desistiu, estou pronto, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Há um propósito para a vida de cada um de vocês. Infelizmente, a maioria dos cristãos ao redor do mundo jamais chega perto de entender isso e de desfrutar da paz de espírito que o propósito proporciona. O propósito que Deus tem para a sua vida só pode ser encontrado em Cristo. E só pode ser desfrutado de maneira plena quando você coloca a sua vida a serviço dele, quando você entende que a sua vida está planejada por ele, para ele, e que é por meio dele que a sua vida prospera. O propósito da sua vida está em Cristo. Então, para encontrar, entender e desfrutar do seu propósito, Cristo precisa ser o centro da sua vida. Amém? Cristo precisa ser o centro da sua vida. Ele é o centro do universo, ele é o centro da igreja, mas ele não é um arrombador de portas. Deus não te dá uma chave de braço e te obriga a entrar no propósito que ele escolheu para você, que ele traçou para você. Ele simplesmente te convida. Há N maneiras de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, com as nossas finanças, com os nossos dons, os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa família. Você sabe por que muitos casais na igreja se separam? Porque nenhum dos dois, ou pelo menos um dos dois, não entendeu o propósito eterno daquele casamento.
Por falta de entender o propósito, que há um propósito e o propósito eterno, as pessoas fazem opções erradas, escolhas erradas, tomam decisões erradas, porque se saiu do propósito, qualquer outra coisa serve. Não me serve qualquer coisa. O que me serve é aquilo que Deus preparou para mim antes da fundação do mundo. Amém? Talvez você esteja reconhecendo hoje que você tenha andado ansioso ou ansiosa, preocupado com muitas coisas. E quando Jesus diz isso, busquem o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, é porque Deus sabe, Jesus sabia, que todas essas pequenas coisas, o que comer, o que vestir, como pagar essa conta e aquela, são distrações que o mundo coloca à nossa volta para que nós percamos o foco no plano e no propósito de Deus. Eu queria que você fizesse uma oração pedindo a Deus foco. Foco. Foco naquilo que Deus tem para a sua vida. No plano e no propósito que Deus tem. Não importa o que o diabo esteja fazendo à sua volta. Ele pode estar sambando, batendo tambor, fazendo barulho, tentando distrair. Peça a Deus foco. O foco da sua vida, o propósito da sua vida, tem que ser alinhado com o propósito de Deus. Você tem dons e talentos. Você de repente tem um dom aí, a gente aqui na igreja tem atores, atrizes, a gente aqui na igreja tem artistas, a gente aqui na igreja tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem arquitetos, a gente aqui na igreja tem pessoas de todos os níveis sociais, gente pobre, gente rica, todos nós temos talentos e dons. Use os teus dons e talentos, antes de mais nada, para a glória de Deus, porque foi para a glória de Deus que você foi criado, e esse propósito que há em você, Deus colocou no seu coração um propósito de ser um ator. Ok, faça isso então para a honra e glória do nosso Deus. Deus colocou no seu coração um propósito de ser um empresário, e Deus tem te dado sucesso, então seja você alguém que empresaria para a honra e glória do nome do Senhor. Deus colocou em você talento e dom para ser, seja lá o que for, um músico, um empresário, um administrador. Deus colocou em você dons e talentos para que você seja uma pessoa ligada a essa área de beleza. Deus te deu dons e talentos para cortar cabelo, fazer maquiagem. Use isso para a honra e glória do teu Deus, do nosso Deus. Aproveite o tempo. Não se deixe distrair pelas confusões do diabo. Não se preocupe com a salvação da sua família. Creia, 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 creia. Você está cuidando do problema de Deus, Deus vai cuidar dos seus problemas. Pastor, qual é o problema que Deus tem? O problema de Deus é salvar pessoas, divulgar o reino, divulgar a fama de Jesus, divulgar o amor de Jesus, divulgar a graça de Jesus. E Ele usa a mim e a você para isso. Quando você abraça a causa de Cristo, Ele abraça as tuas causas. Por isso Ele diz, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa que você agora tem que ficar enfurnado na igreja todo dia, o dia inteiro. Significa que você tem que usar a palavra da graça e da fé que você tem recebido para abençoar outras vidas. Servir na igreja, servir na tua igreja, liderar um grupo de conexão. Se você é músico, tocar, cantar. Se você tem talento em alguma outra área, se oferecer para que a igreja do Senhor Jesus, tudo que as pessoas do mundo enxergam é a igreja física. Você e eu enxergamos a um Deus que não se vê, mas o que o mundo vê é a igreja física. E quando a igreja física abraça o propósito, se torna uma bênção também para a comunidade onde ela vive. É isso que traz impacto na vida das pessoas e faz com que elas tenham curiosidade de vir e conhecer a igreja. Aleluia. Foque no propósito que Deus tem para a sua vida. Você veio até onde você veio, você chegou até onde você chegou, porque Deus tinha um propósito. E Deus quer despertar em você a consciência do propósito, para que você seja uma bênção para todo mundo à sua volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Dê mesmo uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é bom demais. Aleluia.